O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado com grande apreensão a construção do plano de resgate por parte do PSD Madeira. Como sabem, é definitivamente o documento mais importante para os próximos anos, com certeza para a próxima década, porque trata-se de um documento que, de alguma forma, dará as ações, as medidas e as iniciativas necessárias para que a Madeira possa sair desta crise. Nós estamos a acompanhar isso com muita apreensão e, infelizmente, as notícias que temos vindo a ouvir não são nada animadoras. Mas, por outro lado, queria começar por dizer que o secretário regional Garcês tem anunciado, como sabem, a conta-gotas algumas medidas, infelizmente medidas apenas do lado da receita, medidas que têm a ver com o aumento de impostos, fazendo transparecer aquilo que são as medidas essenciais do ponto de vista da despesa, por um lado, mas por outro, curiosamente e paradoxalmente, lemos hoje num órgão de comunicação social regional que o senhor vice-presidente está apreensivo com essas medidas. Está até a ter dúvidas sobre as medidas do seu próprio governo, medidas do PSD que serão apresentadas para o plano de resgate. Ora, como podem imaginar, isto parece uma cena de uma tragédia grega, em que o mesmo governo disputa entre si o tipo de medidas que vão apresentar aos madeirenses. É verdade que nós percebemos esta malandrice do governo do PSD, protagonizado pelo Sr. Vice-Presidente. Nós percebemos esta malandrice. E é mais uma malandrice típica do PSD Madeira, ao estilo do PSD Madeira, que tenta enganar e mentir aos madeirenses, em vez de falar de verdade, falar de forma transparente e, de uma vez por todas, clarificar de que maneira é que quer sair da crise que meteu os madeirenses. Porque nós percebemos que o Sr. Vice-Presidente está a fazer é tentar passar uma ideia errada para a população de que as medidas e as intenções do governo do PSD não são verdadeiramente deles, são de outros. Mas é bom que fique claro, todos nós já percebemos que este joguinho malandro, uma manha ao bom estilo do PSD Madeira, não resolve absolutamente nada, ou seja, coloca-nos num problema ainda maior. Nós temos de ser muito claros, muito transparentes naquilo que temos que fazer, de maneira a podermos recuperar aquilo que é a capacidade da Madeira em criar riqueza, em criar emprego e em sair desta crise. E da forma como o PSD está a conduzir este processo, definitivamente nada abona no sentido de que esta solução seja uma solução boa, uma solução ideal. Nós queremos voltar a dizer o seguinte: o PS Madeira está disponível para encontrar soluções de consenso. Mas também voltamos a dizer, nós não estamos disponíveis para passar cheques em branco, nem para passar nenhuma esponja em cima daquilo que são as atitudes irresponsáveis do PSD. Sobre estas duas matérias não nos podem pedir responsabilidades. Nós vamos apoiar medidas que venham de encontro à solução dos problemas. Aliás, eu quero dizer de forma muito clara que nós lamentamos que o governo do PSD esteja a demorar tanto tempo a resolver um problema tão sério que é a falta de dinheiro que a Madeira tem. Porque estas coisas que vêm hoje na imprensa regional, estas matérias que vêm na imprensa regional, designadamente o Governo Regional falha plano de pagamento às farmácias, esta falha é uma falha reiterada, coloca em causa o bem-estar das populações, coloca em causa o bem-estar das pessoas mais idosas, daqueles que precisam de medicamentos, daqueles que estão com problemas graves do ponto de vista de saúde e que os colocam numa situação de fragilidade extrema. O Governo Regional não pode falhar estas coisas. E não pode falhar sob pena de ser responsável por situações catastróficas do ponto de vista da vida das pessoas. E está a falhar porque não fez a tempo e horas aquilo que devia de fazer, que era assegurar os meios financeiros necessários para garantir as suas responsabilidades, que desde 2009 falha. Desde 2009 que o Governo falha responsabilidades com a Associação Nacional de Farmácias. E nós já tivemos um episódio recente sobre isto e o Governo voltou a falhar. E, portanto, estas matérias têm que ser resolvidas de uma vez por todas, porque está em causa a estabilidade dos madeirenses, o bem-estar dos madeirenses e, sobretudo, soluções para o futuro. E, portanto, nós consideramos que é urgente encontrar meios financeiros, é urgente ter os meios financeiros necessários para resolver estas matérias, mas essa urgência tem que ser feita com cabeça, tronco e membros, com responsabilidade, com sentido de Estado, digamos assim, e com, a sensação clara de que o que está em causa é a vida das pessoas. É preciso sensibilidade na discussão destes aspectos e o Governo Regional e o PSD não têm tido. Nós queremos terminar dizendo que nós temos duas preocupações com o que se está a passar.
A primeira preocupação é que as medidas que estão a ser apresentadas, nós não partilhamos aquele caminho. Nós achamos que há outros caminhos para resolver esta matéria e, por enquanto, não podemos falar mais do que aquilo que conhecemos, não vamos apresentar medidas antes de conhecermos as soluções que o Governo do PSD quer apresentar, mas aquilo que estamos a ver é uma solução que nós não partilhamos. Nós não partilhamos que a solução para a austeridade que nós temos que ultrapassar é com mais austeridade e é com impostos sobre a economia, matando a economia e acabando com aquilo que resta das poucas empresas que estão na região autónoma da Madeira. Isto por um lado. Em segundo lugar, a segunda preocupação tem a ver com as brigas partidárias e com o Governo da República, PSD-CDS. Nós estamos estupefactos com o que se está a passar entre o Governo da República e o PSD Madeira. Há, de parte a parte, uma atitude absolutamente incompreensível, inaceitável e, de facto, não abona a favor nem dos madeirenses, nem do sentido institucional que tem que existir nestas relações. O Governo do PSD e o Governo do PSD-CDS não estão a portar-se à altura das suas responsabilidades. Não estão a portar-se como dois governos com responsabilidade que têm que atuar no sentido de resolver um problema muito sério, que é um problema dos madeirenses neste momento. Ou seja, eu quero dizer que se é verdade que quem criou este problema foi Alberto João Jardim e o PSD Madeira, neste momento quem tem o problema grave e a fatura nas mãos são os madeirenses. As vítimas são os madeirenses. Não é, infelizmente, não está, infelizmente, a atingir os responsáveis pelo problema. Reparem que as medidas que estão a ser tomadas atingem, sobretudo, os madeirenses em geral, empresas e famílias, e não atinge, infelizmente, ou não atinge de forma desajustada e injustamente aqueles que criaram este problema. E, portanto, o PSD-CDS em Lisboa e o PSD Madeira na região autónoma da Madeira têm que mudar, inverter aquilo que é o seu posicionamento e a sua relação. Precisamos de uma relação institucional segura, precisamos de um relacionamento adulto, precisamos de um relacionamento responsável entre os governos, de maneira que as soluções a apresentar sejam soluções viáveis para a região autónoma da Madeira. Esta questão não está a ser conduzida da melhor forma e, portanto, quero lembrar mais uma vez que nós pedimos ao Governo da República para ser ouvidos, é do conhecimento da Assembleia, pedimos para ser ouvidos na sequência do plano de resgate, porque nós temos ideias, temos soluções e não são estas ideias nem estas soluções. E achamos que só num consenso generalizado na região autónoma da Madeira, com o patrocínio do Governo PSD-CDS, é que a Madeira consegue sair de forma serena desta batalha que tem que travar. E a batalha não é travada, como diz Alberto João Jardim, colocando os madeirenses como carne para canhão na frente do PSD Madeira e do PSD-CDS em Lisboa. É muito grave aquilo que temos visto do Sr. Presidente do Governo, dizendo que vai resistir, mas o problema não é o Dr. Alberto Jardim. O problema é se os madeirenses, as empresas da Madeira, as famílias da Madeira, estão em condições de resistir às atrocidades que Alberto Jardim e o PSD-CDS estão a impor à Madeira.